Boa noite, sejam bem-vindos todos. Que bom que você escolheu estar aqui conosco hoje, essa noite, nessa live. Mais uma live que estamos fazendo aqui para juntos recapitularmos o estudo do livro Educação. Sempre estamos fazendo essas lives para estudarmos juntos o livro Educação. Já estamos fazendo mais de um ano e hoje vamos estar estudando o capítulo 19 com mais um convidado especial. Hoje estaremos com o pastor Gomide e o capítulo que vamos estar estudando hoje vai ser o capítulo 19, que fala sobre história e profecia. Bom, então a gente vai começar. Então, queria primeiro avisar, né, que vocês podem fazer seus comentários e fazer as suas perguntas através do chat ou levantando a mãozinha virtual, tá bom? Fiquem à vontade aí para compartilhar também conosco, tá bom? Então, para começarmos, eu vou fazer uma breve oração, tá bom? Nosso Deus eterno, nosso Pai celestial, louvado seja, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor está nos dando, a oportunidade de estarmos reunidos, para que Teu Santo Espírito possa trabalhar em nós, trabalhar em nossa mente, em nosso coração, na nossa vida, querido Deus. Obrigado por todas as bênçãos, pela vida, pela saúde. E obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou conselhos preciosos para nós. E pedimos, Senhor, que com a ajuda do Teu Santo Espírito possamos compreendê-los e também possamos praticá-los. Fique conosco nessa noite, por favor, Deus, e com cada família aqui representada, que o Senhor esteja em cada lar, e especialmente também com o nosso convidado especial. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, Karen. Muito obrigada pela oração, pela introdução. E antes de passar a palavra para o pastor Gomide, eu quero fazer uma breve apresentação. O pastor já está aqui conosco. Quero dar minha saudação também, minhas boas-vindas para todos que estão aqui com a gente. E é uma alegria. O pastor Gomide, que é esposo da Angélica, né? Angélica Gomide esteve conosco em um dos estudos do livro Educação e foi uma bênção, né? E hoje nós teremos, então, a participação do pastor Gomide, nesse capítulo tão especial que vai falar ali da história da profecia, né, no contexto da educação. O pastor Gomide, ele trabalha no ministério já há quase 30 anos. Já exerceu funções em capelania hospitalar, pastor de igrejas, já foi administrador do Centro Histórico em Battle Creek, e atualmente ele está como professor de teologia e diretor do Centro White da FAAMA. Ele é casado há 29 anos já com a Angélica, né? E eles têm juntos dois filhos já adultos, jovens adultos, né? O Jonathan, com 23 anos, e o Samuel, com 20 anos. Então, pastor Gomide, é um prazer ter você conosco, uma alegria. Nosso grupo é um grupo assíduo, né? E nós costumamos, vou deixar o senhor bem à vontade, como preferir, permitir que a pessoa que está apresentando ali, nosso convidado, possa fazer a sua apresentação durante todo o tempo, né? E as dúvidas e perguntas, comentários, a gente deixa sempre para o final aí, por volta das 9 da noite, tá bom? Então, fique à vontade, muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá bom? Olá, boa noite. Boa noite. Espero que todas vocês estejam bem Boa noite. nessa jornada aí do estudo do livro Educação, né, que é um livro extremamente importante. Eu ainda tenho o meu antigo, não tenho aqui comigo, que está na minha mudança vindo para cá, nessa nossa nova fase aqui de retorno ao Brasil. Bom, eu gostaria de começar dizendo que Ellen White, no livro. Aqui está no livro Eventos Finais, mas claro que esse livro é uma compilação. Página 72, ela escreveu isso antes. Ela diz que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus
tem conduzido o seu povo no passado, né? O futuro, ele é baseado no passado. Se você quer um indicativo, por exemplo, de um bom casamento para os filhos, vamos supor, você precisa olhar o passado da pessoa em perspectiva que poderá ser um cônjuge em perspectiva, né? Se você quer olhar um projeto futuro, você tem que sempre olhar para o passado. O que que é o passado? O passado, ele é registrado para o nosso bem. Nesse caso aqui, no capítulo 19, que Ellen White abarca aí a história é basicamente o registro dos eventos passados, certo? Quando nós lidamos com profecia, a profecia ela é o cumprimento futuro da vontade de Deus na história. Quando nós vamos para 2 Crônicas 20:20, por exemplo, ali é dito que se nós confiarmos em Deus, nós vamos estar seguros. E se nós crermos em seus profetas, aqueles que ele levantou para nos mostrar o futuro, nós iremos prosperar. A prosperidade ali, claro que não está se referindo à prosperidade econômica ou outro tipo de prosperidade, mas especificamente a prosperidade espiritual como povo de Deus e como indivíduos que nós somos como membros de sua igreja, ok? Então, na verdade, aqui nesse capítulo, Ellen White ela entrelaça a Bíblia como revelação de Deus. Ela coloca a história como pano de fundo, e quando nós lidamos com história, o estudo da profecia na história, nós temos que nos atentar bem para o modelo historicista, não é? O que é o modelo historicista? O modelo historicista é o cumprimento profético no fluxo da história. Por que é importante nós mencionarmos isso? Porque existem dois outros modelos, pelo menos, que concorrem contra o modelo historicista, que é o cumprimento da profecia no fluxo da história, ok? Pontual. Se você vai para o passado, você tem, por exemplo, ali a estátua de Nabucodonosor, não é? Do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. Encontrou? Bom, eu tento achar depois para você. De nada. Então, quando nós vamos, por exemplo, para o capítulo 2 de Daniel, nós vemos a estátua. Veja que interessante. Ali no sonho do capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele sonha com a estátua. Ele não se lembra do sonho, e isso era claramente ali naquele contexto uma intervenção divina para que o rei se esquecesse do sonho. Deus deu o sonho e retirou o sonho. O rei, ele então chama os sábios do seu reino para darem não somente a interpretação, mas também o sonho. E os sábios, ao serem chamados, eles dizem: o rei está pedindo algo impossível. E realmente era impossível para qualquer humano. No entanto, que Daniel, ele, quando se propõe a dar o sonho e a interpretação, ele fala que o sonho do rei esquecido e o que ele pedia concernente a este sonho esquecido era algo impossível aos mortais, mas que havia um Deus no céu que poderia dar o sonho e também a revelação da sua interpretação. Ou seja, de acordo com o contexto ali de Daniel, ele está asseverando que Deus está no controle da história. E nesse capítulo 19, Ellen White é clara em dizer que os eventos da história, eles não se dão por conta da vontade do ser humano ou das decisões do ser humano. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, porque, muito embora Deus haja na história para o cumprimento profético
e para guia do seu próprio povo, da igreja de Deus, a igreja remanescente. Deus não interfere nas decisões pessoais e individuais dos seres humanos, mas ao mesmo tempo, de forma misteriosa, sem interferir nas decisões pessoais dos seres humanos, deixando os seres humanos para exercerem o seu livre-arbítrio, Deus ao mesmo tempo consegue guiar a história sem interferir nas decisões pessoais e individuais. Isso mostra que Deus é um Deus de liberdade, que Deus é um Deus que mantém as nações sob sua guia, mas ao mesmo tempo permite que os seres humanos escrevam a sua história, sendo ele o líder do cumprimento da história de forma profética para não só a guia da sua igreja, mas para o culminar da história, que é a preparação de um povo para a volta de Jesus Cristo. Ok? E ela diz então que a Bíblia, logo no início do capítulo, que a Bíblia ela é autêntica em apresentar a história da nossa raça não maculada do orgulho ou do preconceito humanos. Olha que interessante. Em outras palavras, a Bíblia é o único registro fidedigno da história. O único registro no qual nós podemos encontrar realmente qual o propósito final da raça humana e da história humana. Ela menciona sobre o crescimento das nações, o levantamento e a queda de reinos e reis, mas ao mesmo tempo isto não acontece por capricho do ser humano, mas por permissão divina. E então ela diz que apesar dessa marcha, não é? Aqui a palavra de Deus mostra aí, afastando a cortina para que nós entendamos que Deus está guiando, ela diz que a força do ser todo-poderoso e misericordioso, ele executa silenciosamente e pacientemente os conselhos da sua própria vontade. Ou seja, o ser humano, por mais que ele haja na história e que ele tente destruir os propósitos de Deus, ele jamais conseguirá. Ele jamais conseguirá. E Deus então cumprirá o seu propósito final. E então ela diz assim: a Bíblia revela a verdadeira filosofia da história. O que é que está por detrás da história? Qual o significado real? Qual a explicação real da história? E é por isso que nós podemos confiar e entender dessa forma e nos apegarmos que, segundo Crônicas, diz que se nós crermos no nosso Deus, nós vamos estar seguros. Se nós crermos em seus profetas ou na voz profética, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós iremos prosperar espiritualmente. E por isso, então, podemos repetir com Ellen White que nós temos nada a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos tem guiado e os ensinamentos que nos ministrou no passado. Ou seja, ao olharmos o passado, ao olharmos a história e a maneira pela qual o Senhor tem guiado as nações, e ali no capítulo 2 isso está bem patente, nós vemos ali a estátua com a cabeça de ouro, representando o reino de Babilônia, depois o peitoral ali e os braços de prata, não é? Representando o próximo reino, depois o ventre, o próximo reino, e depois as pernas de ferro, o próximo reino. E o próprio profeta, ele diz os reinos, não é? É Babilônia, os medos e os persas, depois o Império Grego, e depois o Império Romano, e por fim, lá na estátua, ainda é detalhado a mescla do barro com o ferro, dizendo que haveriam tentativa de unir por casamentos ou politicamente falando
não é os reinos fraccionados ali da estátua. Mas Deus estava guiando, e já ali no capítulo 2, mostra-se então no final da história daquela visão do capítulo 2 da estátua, uma pedra cortada sem auxílio de mãos e lançada na base da estátua, naquela tentativa de unir os reinos através de casamentos políticos ali, especificamente na estátua, aparecendo como a mescla do barro e do ferro, que não podem se mesclar. Deus estava intervindo na tentativa dos homens de comandar as nações, mas ele estava ali na história de Nabucodonosor, por exemplo, fazendo a sua vontade. E nós temos aí descortinado, através da revelação aí de Ellen White, que Nabucodonosor ele se entrega a Deus, e também a Bíblia deixa isso entrever. E Ellen White menciona que ele morre como um rei salvo. Não é porque ele aceita os desígnios de Deus, porque ele aceita essa soberania de Deus em guiar as nações para seu propósito. A Bíblia diz também ali, não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 26, e Ellen White menciona aqui, e às vezes é interessante que algumas pessoas até nos perguntam, né? Mas será que haviam outras raças à parte de Adão e Eva? Porque ali é mencionado, por exemplo, logo no Gênesis, que Caim, depois que ele matou seu irmão, ele foi para outro lugar e ele então se casou. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas será que haviam outras raças já e ele então desposou alguém? E aqui, Atos capítulo 17, 26 diz que Deus, ele, né, de uma só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, mostrando já que Deus havia todas as nações que existem, ele havia feito através de Adão e Eva, né? De um só. O que é importante que nós entendamos, por exemplo, é que, a despeito das nações tentarem destruir também a validade da lei de Deus, a lei de Deus como revelação, para trazer entendimento, para nos dar sabedoria, Deus está no comando através de seu povo, sempre nessa história linear, pontual, historicista, mantendo a guarda dos mandamentos através dos fiéis ao longo da história, desde Adão até a consumação dos séculos. E essas bênçãos, elas seriam não só asseguradas a Israel através da obediência dos mandamentos de Deus, que era a condição de assegurar a bênção de Deus, mas ela também iria transpor o tempo e a história para todos aqueles que fossem obedientes ao longo do curso da história. E ela menciona então que o poder de Deus, o poder que exerce esse governo soberano acima das nações, ele então é o que traz o êxito para aqueles que se submetem a Deus. Nós vemos na política, nós vemos nas nações, especificamente nos nossos dias, às vezes, uma situação até desesperadora, né? A gente olha os movimentos políticos, a gente olha essa tentativa de se destruir a diferença entre homem e mulher, destruir a família, destruir os valores morais. Em realidade, Satanás está tentando rebaixar o ser humano a um ponto tão baixo que na história da humanidade o ser humano fique tão sem condições de entender o Evangelho quando ele se depara com a pregação do Evangelho através do povo de Deus que ele está guiando durante a história, que às vezes a gente até fica pensando, humanamente falando, a gente fica pensando que não há esperança, não há para onde fugir. A gente olha a condição não só do Brasil, da América do Sul, os vícios nos quais as pessoas estão mergulhadas até de forma legalizada, não é? Algumas vezes pela justiça,
nos Estados Unidos, na Europa, que dá a impressão, será que vai haver? O próprio Jesus expressou, não é? Ao vir o Filho do Homem, será que vai haver fé sobre a terra? Será que alguém vai estar espiritualmente preparado para a segunda vinda de Jesus? Então nós temos que pensar, nós não temos que recear nada quanto ao futuro. Por quê? A despeito da marcha das nações, a despeito da nossa visão futura, daquilo que parece ser sem esperança, nós devemos constantemente olhar para o passado, para o cumprimento histórico e profético de Deus ao guiar seu povo, para termos esperança quanto ao futuro e não recearmos quanto ao que irá acontecer, porque todo aquele que se apegar à promessa de Deus, ele será um vencedor. Ele estará preparado pelo poder de Deus para ver Jesus voltar e para dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Então nós precisamos compreender, aqui de acordo com Ellen White, citando Provérbios 14, 34, que a justiça exalta as nações, que com justiça se estabelece o trono e que com benignidade Deus está guiando. Então Deus está acima, Deus está no controle das nações, ok? E nós precisamos, para entender que o nosso Deus está preparando um povo para a breve volta de Jesus, reconhecer a operação desses princípios de justiça através da guia do Espírito Santo. Não somente na igreja, 1 Coríntios 6,19, nós que pertencemos ao reino de Deus, pertencemos a Cristo, por compra pelo sangue de Cristo e também por criação, nós recebemos por direito a herança na salvação em Cristo, a habitação do Espírito em nós. Porque somente com a habitação do Espírito Santo é que nós podemos ser preparados para esse evento portentoso. Você e eu não temos direito de estar em pé quando Jesus vir. Não só não temos direito, como não temos condições de olhar a face daquele que há de vir com poder e grande glória. Somente pelo Espírito Santo habitando em nós. Então, esta manifestação da justiça e do poder de Deus que estabelece e que remove reis, de acordo com a sua sabedoria e com a sua vontade, para o cumprimento do seu propósito, é o que pode nos garantir que nós também podemos confiar e saber que o Senhor está preparando para si um povo. Então é unicamente a palavra de Deus que nos faz entender isso de forma clara, de acordo com Ellen White aqui no capítulo 19. Então, quando nós vamos para a história, temos que ter consciência de que Deus está no comando da história, a despeito das coisas ruins. Segundo, quando dizemos que Deus está no comando da história, não quer dizer que Deus está predeterminando acontecimentos específicos individualmente na vida de cada sujeito. Porque os seres humanos são livres para se salvarem ou para se perderem. A salvação, claro, é da vontade de Deus que todos tenham. Mas de acordo com o que a gente vê na história passada da Bíblia, não é? E na perspectiva do futuro, nós sabemos que muitas pessoas não estarão salvas por ocasião da volta de Jesus Cristo. O que nos leva a entender pela palavra de Deus que os seres humanos são livres. E que um dos requisitos para que o amor de Deus floresça no coração é a liberdade de escolha que cada um tem de aceitar ou rejeitar a proposição de Deus. Ok? E é claro, de acordo com Ellen White, aqui uma ilustração de que Deus está no comando da história é justamente o livro de Daniel. Não é? E alguns eventos poderiam ser highlighted, poderiam ser trazidos à luz, poderiam ser sublinhados,
que é o capítulo 2, na estátua do sonho de Daniel, depois a repetição da visão com símbolos diferentes no capítulo 7, daí o capítulo 8 e a guia, e também a estátua, não somente é o que revela a guia de Deus e os animais do capítulo 7, a estátua do capítulo 2, mas o sonho de Daniel sobre uma árvore frondosa, não é que as aves se abrigavam e os animais do campo se abrigavam debaixo dela, simbolizando Babilônia, todo o seu orgulho, que Deus havia plantado aquela árvore. Deus é que havia permitido que Babilônia chegasse aonde chegou. E que a responsabilidade de Babilônia seria proteger outras nações, trazer a justiça, porque é Deus que havia estabelecido e permitido que Nabucodonosor chegasse ao posto que chegou como rei poderoso. E ele deveria ser um rei justo, ser um rei misericordioso, e ele deveria fazer justiça para com as nações. E dentro ali daquele sonho, aquela árvore, ela é cortada, certo? E ela é tombada. Aquilo ali representa o orgulho da nação babilônica e o orgulho do próprio rei, e que se ele não se rendesse humildemente ao comando de Deus como soberano do universo e da terra, ele mesmo seria cortado como aquela árvore e ele então perderia. Então, de acordo com Ellen White, tal representação mostra o caráter de um governo que cumpre o propósito de Deus, governo este que protege e consolida a nação. Deus nos permite também, além de reis, Deus nos permite servir a sua causa. E agora eu gostaria de fazer uma aplicação aqui pessoal para nós, famílias pastorais, não é? Nós temos muita responsabilidade para com aqueles que são o nosso rebanho e também para com os nossos próprios filhos em imediato, não é? Para ensiná-los para servir a Deus e para conduzir a igreja de Deus. Assim como Deus exaltou Babilônia, Deus exaltou o rei Nabucodonosor, ele nos exalta para o serviço. O exaltar aqui, entenda-se, não é nos colocar numa posição onde nós apareçamos ou numa posição para que sejamos orgulhosos disso. Deus nos exalta a determinadas posições para que nós também pratiquemos a justiça, façamos com que a misericórdia seja aplicada na vida de outras pessoas, assim como Nabucodonosor, que havia ali na estátua, né, sido representado pelo metal mais precioso da época, que era o ouro, e a cabeça de ouro, como Babilônia sendo o rei, não é? E a nação sendo parte daquele reino. No capítulo 4, versículo 30, Ellen White cita aqui no capítulo 19 do livro, Educação, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Veja, o coração de Nabucodonosor estava sendo tocado pouco a pouco, e Deus estava trabalhando no coração daquele rei, para que ele se rendesse à guia divina, para que ele reconhecesse a soberania de Deus. E o que que ele fez? Ele, por alguns momentos, ele parece que enxergava, porque Deus intervinha, mas ele foi se tornando preponderante. Então, quando a palavra ainda lhe estava na boca e ele dizendo: "Não é esta a minha glória? Não sou eu o glorioso, o poderoso?" E Deus então lhe dá uma rasteira, lhe puxa o tapete e ele então permanece por vários anos como um animal no campo, não é? Sem consciência, vivendo como um animal, as unhas crescem, os cabelos do corpo crescem, o corpo fica molhado pelo orvalho do campo e Deus ensina-lhe uma lição durante vários anos. Okay? E nós vemos também dentro desta parte da história descrita ali no livro de Daniel, que Deus estava no comando, porque ele não permitiu que Babilônia fosse destruída naquele período em que Nabucodonosor estava ausente do comando, porque ele estava apenas como um animal sem consciência, e Deus protegeu o seu trono também, para que outra pessoa não tomasse o trono. Então veja, isso seria muito fácil do trono ser tomado e Nabucodonosor desaparecer da história. Mas Deus preservou.
outra parte da história que mostra que a palavra da inspiração ela se cumpre, a Bíblia se cumpre. E quando nós cremos na voz profética, nós podemos não só fazer a vontade de Deus, mas prosperar espiritualmente. Ok? Deus é aquele que reduz o ser humano a uma posição em que ele vai reconhecer que ele realmente precisa de Deus. E nós, como pastores e famílias pastorais, nós precisamos constantemente buscar a ajuda de Deus e demonstrar aos nossos liderados que nós temos Deus como o principal ser na nossa vida, na nossa família, na educação dos nossos filhos, no nosso ministério, no contato com os nossos alunos, onde Deus, não nós mesmos, onde Deus nos colocou para servir a outros. Precisamos entender não só a guia de Deus na história, mas a soberania dele, ok? Ellen White diz que, conquanto as nações rejeitassem os princípios de Deus e com esta rejeição operassem a sua própria ruína, todavia era manifesto que o predominante propósito divino estava agindo através de todos os seus movimentos. Ainda que os homens decidam fazer coisas erradas, Deus vai estar guiando os eventos, tentando corrigir esses erros particulares do ser humano. Deus vai estar guiando, assim como ele fez com o seu povo, né? A gente vê na história do povo de Israel, história de apostasia, história de queda, história da escolha de um rei, quando Deus os orientou para não terem um rei, porque ele era o rei, mesmo no momento em que eles decidem substituir a guia divina por um rei humano, Deus não os abandona. Deus amarga com eles o sofrimento e as consequências da decisão de ter um rei, mas Deus vai guiando, guiando. Às vezes Deus tem que permitir que eles pudessem ir para o cativeiro. E às vezes Deus nos permite os nossos cativeiros também, não é? Porque quando eu olho, por exemplo, para o passado do meu ministério, eu não fiz somente acertos, eu fiz decisões às vezes equivocadas ali, às vezes por inexperiência, às vezes por não entender uma outra opção, você vai fazendo decisões que às vezes você tem que chegar para a sua congregação e dizer, olha, essa decisão não foi a melhor. E nós precisamos repensar essa decisão, ir por esse outro caminho. Eu não estou falando de questões morais, eu estou falando de questões de decisões mesmo. Quando nós estamos à frente de uma igreja, à frente de um departamento, à frente de uma escola, ou como professores, nós estamos representando a Deus para aqueles para os quais nós ministramos. Eles não precisam nos ver como pessoas perfeitas porque nós não somos. Mas eles precisam ver em nós pessoas, líderes que estão buscando a Deus, que estão buscando fazer o que é reto, custe o que custar, ainda que caiam os céus, porque nós queremos realmente fazer o que é correto. Então, a história das nações, de acordo com Ellen White, que uma após a outra tem ocupado os seus destinados tempos e lugares, testemunhando inconscientemente da verdade da qual elas próprias desconheciam o sentido, fala a nós mesmos. A cada nação, a cada indivíduo de hoje, tem Deus designado um lugar no seu grande plano. Não existe nenhum ser humano que nós possamos nos confrontar com eles para pregar o evangelho, não é? Que nós possamos olhar e dizer: para esse não há esperança. No coração de Deus existe um propósito para todos. Infelizmente, quando a pessoa não cumpre os propósitos e os planos de Deus, é porque ela rejeita a guia de Deus na vida dela. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tudo o que a profecia predisse, Ellen White fala,
deve acontecer. Tudo, tudo. Não adianta o ser humano tentar remar contra, vai se cumprir, porque está predito na voz profética. A subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predito, de acordo com Ellen White, na palavra de Deus. E a profecia proferida, diz ela, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, então deu-se a mensagem: assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa, exalta o humilde, humilha o soberbo, ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele a darei. Isso daqui é uma profecia messiânica, assim como Deus estava guiando e tentando atrair a nação israelita, Deus estava tentando trabalhar com outros povos, não é? Nós, de acordo com Ellen White aqui, nos achamos no limiar do grande cumprimento profético. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Só não crê nisso quem não tem estudado as escrituras sagradas nesse contexto linear, historicista, vendo que realmente a profecia, o que ela previu, o que ela predisse, está se cumprindo nos nossos dias. Jesus menciona sobre a brevidade dos sinais no mundo natural, dos sinais em termos de moralidade. Jesus vai mencionando que seria como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. E nós temos o privilégio de ver esse cumprimento diante dos nossos próprios olhos, não é? Diante dos nossos próprios olhos. Então ela diz que a atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Nós estamos vendo hoje o cumprimento da profecia. A Bíblia, e a Bíblia só, ela diz: dá-nos uma perspectiva correta desses acontecimentos ou dessas coisas. Nós temos o privilégio de ter a guia de Deus, nós temos o privilégio de ver os acontecimentos futuros descritos na palavra de Deus antes que eles tomem parte num tempo específico da história, antes que eles aconteçam. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que revelou o fim desde o princípio. E é por isso que nós não temos nada a recear quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos como Deus nos tem guiado, como igreja, como povo ao longo da história e os ensinamentos que ele nos ministrou no passado, certo? Quando nós estudamos, por exemplo, a história de como Deus estabeleceu a Igreja Adventista do sétimo dia, um começo tão inexpressivo, tão pequeno, que humanamente falando, se a gente olhasse isso, naquele período ali, não é? Em meados do século XIX, a gente diria, essa igreja não vai sobreviver, ela nunca vai dar em nada. Então, humanamente falando, a Igreja Adventista tinha tudo para dar errado no seu começo, ok? A Igreja Adventista ela não surge por uma cisão, por uma briga entre igrejas. Ela surge por pesquisa da palavra de Deus. Ela foi estabelecida sobre essa autoridade da palavra de Deus que não somente prevê o futuro, mas mostra os erros do passado, que para nós são ensinos para que, como igreja, nós não cometamos os mesmos erros. E desde o início de seu estabelecimento, desde que Deus levantou a voz profética de Ellen White, por exemplo, ela sempre exalta a palavra de Deus e diz que nós precisamos voltar para a Bíblia, nós precisamos voltar, porque é ali a fonte de revelação concernente ao futuro, concernente à história e concernente ao propósito de Deus, não somente para a igreja, mas para a minha e a sua vida individualmente como membros da igreja de Deus. Ok? Os profetas a quem foram revelados essas grandes cenas, as cenas do futuro, eles anelavam compreender o seu significado e hoje nós temos o privilégio de ver essas coisas acontecendo. A nós
que nos achamos nas vésperas, ela diz, do cumprimento de quão profunda importância, de quão vívido interesse são estes delineamentos de coisas vindouras, fatos pelos quais, desde que nossos primeiros pais se retiraram do Éden, têm os filhos de Deus vigiado e esperado, ansiado e orado por esse cumprimento. E nós temos o privilégio de ver isto se dando nos nossos dias, não é? Mas para que nós, e aqui Ellen White faz um apelo, para que nós enxerguemos isso com responsabilidade, nós temos que estar embebidos daquilo que é invisível, desse governo de Deus por detrás das cenas da história, para que nós tenhamos o senso da companhia do Eterno, assim como Enoque tinha. E Ellen White menciona que Enoque andava como se estivesse diariamente andando na presença de Deus. Estamos nós sacrificando, Ellen White nos convida a refletir, as riquezas terrenas pelo reino de Deus? Ou estamos simplesmente acumulando aqui para nós mesmos tesouros na terra, não é? Nós precisamos entender que isto é uma resposta pessoal que nós devemos dar, para que entendamos que isso depende do nosso futuro e da nossa salvação eterna. Onde está o nosso coração? Aí é o nosso tesouro estabelecido. E onde nós colocamos o coração atrelado a esse tesouro é o que irá determinar o nosso futuro. Ellen White diz assim: precisamos estudar a realização dos propósitos de Deus na história das nações e na revelação de coisas vindouras, para que possamos estimar em seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis, para que possamos aprender qual é o verdadeiro objetivo da vida. Amigos, irmãs, a vida é muito passageira, muito transitória. A promessa de Deus é 70 anos, certo? Em janeiro eu vou completar 60 anos. O tempo voa muito rápido, ok? A gente entra no ministério, você não tem noção os caminhos pelos quais Deus vai guiar você e sua família. Mas uma coisa nós podemos saber: se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele vai nos guiar por caminhos que, de acordo com Ellen White, quando nós estivermos no fim da vida, nós vamos olhar para o passado, para a história da nossa própria vida, que é parte da história do povo de Deus, e dizer: eu escolheria para mim aquilo que Deus escolheu para mim. Então, se nós deixarmos que Deus faça essas escolhas, nós não teremos nada a recear quanto ao futuro. E eu termino dizendo essas palavras de Ellen White aqui no parágrafo 2 da página 184. O dia está às portas para a lição a ser aprendida, para a obra a ser feita, para a transformação do caráter a realizar-se. O tempo que resta não é senão um brevíssimo lapso. É um sopro. É como um vapor descrito ali em Eclesiastes, em Provérbios. A vida do ser humano é como um sopro. É como aquele dente de leão, né, que a gente chama, que tem, parece uma árvorezinha branca que você sopra e aquilo é levado pelo vento. Assim é a nossa vida. Mas essa vida breve, a qual nós somos chamados a viver aqui por conta do pecado, não é? Que vai passar, todos nós vamos morrer enquanto Jesus não voltar. Essa vida pode ser vivida para a glória de Deus. O seu ministério, o qual Deus te chamou, juntamente com seu esposo, pode ser uma vida para a glória de Deus, porque aquele que nos chamou para a boa obra, ele há de completar essa obra se nós confiarmos nele e continuarmos dedicando a nossa família às suas mãos. Então, não tema o futuro, não tema aquilo que o futuro pode trazer, seja perseguição, seja infâmia, seja aquilo que pessoas ou reinos usados por Satanás intente contra a igreja de Deus. Nós não temos nada a recear
porque Deus está conosco. E aquele que está com Deus é mais do que vencedor. Tá bom? Que Deus continue abençoando o ministério de cada uma de vocês, juntamente com seu esposo. Amém. Amém. Pastor, obrigada. Obrigada por essa explanação. Se tiver mais uns minutinhos, queria dedicar esses 10 minutos antes das 9 para a gente colocar assim, algum comentário, alguma dúvida, né? E eu queria colocar uma pergunta aí, qual a sua experiência, né? Olha, jamais imaginei que já ia fazer 60 anos, né? Bastante coisa vivida, muita É, experiência, um pouco. um pouco, né? Mas assim, já tem filhos aí na fase adulta, né? Jovem, um momento importante. Não sei quantas das mães que estão aqui já têm filhos nessa faixa etária. Algumas, como eu, têm criança, têm adolescente, né? Tem jovens. Gostaria, assim, de colocar aqui uma pergunta, se o senhor pudesse nos ajudar a responder, inclusive aqui no final, né, que diz sobre as lições para hoje, Ellen White nos chama a atenção de que essas são as lições que nós precisamos, tanto adultos quanto jovens, aprendermos, né? Na Uhum, prática, com a experiência que vocês têm na educação dos filhos, aprendizado e com aquilo que a gente tem estudado, como que na prática nós poderíamos trabalhar com os nossos filhos esse preparo, especialmente nos dias em que nós vivemos, onde realmente a contramão tem sido muito contramão. Não que nós não confiemos, né? Essa é uma certeza que eu tenho no uhum. coração e é o que nos move. Estamos aqui estudando, buscando, né? Mas como na prática nós poderíamos, então, trabalhar a questão profética? Eu vejo que muitas famílias têm dificuldade, mas nós percebemos que os jovens hoje eles têm falta desse conhecimento e Uhum. muitos estão se afastando, estão ou têm uma vida religiosa que não é uma verdadeira, uma vida de fé, né, de experiência. Como que nós poderíamos, pastor, preparar os nossos jovens, nossos filhos para o serviço, ensinando a palavra de Deus, as profecias que nos preparam, já que estamos vendo se cumprir aos nossos olhos, nos nossos dias? É uma das formas, enquanto família pastoral, o pastor precisa conhecer de profecia, não é? Eu costumo dizer para meus alunos que um membro de igreja, ele vai até onde o pastor vai. E às vezes a gente tem, quando você está ligado ao seminário, eu já estive no passado, já lecionei aqui na FAAM e agora estou de volta, você recebe muitos convites para concílios de pastores, treinamento de ancião, treinamento de pastores. Às vezes você percebe que às vezes pastores já tarimbados, pastores que já estão no ministério há muito tempo, eles não têm conhecimento profético. Por quê? A nossa mente, ela é muito fugaz, a nossa mente se esquece. E nós temos que estar constantemente reestudando as profecias. Então eu vejo que os nossos filhos, eles não irão entender ou gostar daquilo que eles não veem em casa, ok? Eu, como pastor, eu tenho que ser o exemplo em todas as coisas. Segundo, aquilo que eu prego do púlpito não pode encontrar uma incoerência com aquilo que eu sou em casa, ok? Meus filhos, para que eles tenham um preparo espiritual, especialmente homens, ok? Falando para meninos, no nosso caso, a gente não tem experiência com educar meninas, porque a gente só tem meninos. Ah, a espiritualidade do filho, do menino, ela vai se refletir muito, não somente na espiritualidade da mãe, que é responsável pelo ensino de alguns valores para o filho, mas também da própria espiritualidade do pai, que no nosso caso é uma dupla responsabilidade, não somente de educar a igreja, mas de educar os nossos próprios filhos em casa, ok? Então, profecia é algo muito assim pessoal. Eu não tenho como transmitir, eu posso ir diante do púlpito, ali diante da minha igreja do púlpito, eu posso ensinar profecias, mas as pessoas que estão ali, pode ser que elas não se interessem, são decisões pessoais. Se um indivíduo não compra essa ideia de pessoalmente entender, ele não vai entender. Primeiro, porque a profecia, além do assessoramento do Espírito Santo,
Tudo bem que são cálculos básicos, ok? Ali proféticos. Por exemplo, você pega a profecia de Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, você encontra datação específica ali para a profecia começar em 457. Fala do evento histórico que marcaria o início desse período longo, que é o período profético mais longo nas escrituras sagradas, e dá não somente o evento, mas o evento dá a primeira data e depois começa a dar cálculos específicos matemáticos. E a pessoa precisa usar o cérebro. Não é simplesmente parar, ouvir um sermão e eu absorvi tudo aquilo. Você tem que estar, enquanto família pastoral, repetindo esses conhecimentos. E olha, é impressionante como surpreende as crianças, elas gostam. Os jovens gostam de dominar o assunto quando eles dominam. Então, profecia é algo encantador. Por quê? Todo mundo quer saber do futuro. E a profecia descerra o futuro. Só que hoje, o que acontece às vezes, infelizmente, é que alguns púlpitos estão muito rasos. Ok? Eu creio seriamente que nós devemos pregar sobre o amor de Jesus, sobre a salvação. Mas quando você vai para Apocalipse 14, por exemplo, o evangelho apresentado ali inclui questões proféticas de julgamento, de cumprimento de juízo investigativo, do santuário celestial, e tudo isso é questão profética, que para nós, por exemplo, começa a acontecer no movimento adventista ali, esse conhecimento que surgiria depois da abertura do tempo do fim, que historicamente falando é o aprisionamento de Pio VI, o Papa, ok? Que dá a ferida mortal ali para o final do período de perseguição de 1260 anos, que é parte dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, e que mostra o período profético no qual, escatologicamente, surgiria o povo remanescente, que nós adventistas entendemos como o nosso movimento, ok? Então nós estamos descritos ali na profecia, claro, apocalíptica, mas refletindo um estudo do conhecimento do livro de Daniel, que começaria basicamente a ser revelado e expandido após a abertura do tempo do fim de 1798. Mas se eu não tiro tempo para entender essas datas, entender o porquê o Adventismo surge nesse período, porque Deus estava guiando a história para esse propósito. Por exemplo, existem alguns teólogos adventistas ou pastores que eles dicotomizam, eles separam o movimento milerita do adventismo. Nós não podemos fazer isso. Ellen White diz que Deus estava guiando o grande desapontamento e os acontecimentos ali para o cumprimento do seu propósito, ok? Claro que as pessoas fizeram cálculos corretos, mas com eventos diferentes. Miller, por exemplo. Mas Deus o estava guiando. Haveria um movimento profético que nasceria ali do millerismo e nós não podemos separar. Então, o cálculo profético para o interesse dos jovens, você vai ficar surpreso se você estudar, aprender e começar a expor isso aos jovens. Por exemplo, quando eu vim para a igreja, aí na década de 80, em 1981, me tornei adventista. Eu tinha 15 anos. Ok? Eu não estou dizendo de um saudosismo, de uma igreja que era perfeita naquela época, mas o pastor reunia os jovens para estudar profecia, para estudar o grande conflito, a série Conflito. E a gente ficava interessado ali, sábado à tarde, depois do JA, a gente entrava horas da noite estudando profecia. Coisas que até hoje eu tenho como tesouro. E veja, naquela época, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celular, que hoje concorre contra nós, ok? Nós não tínhamos computadores, nós nos reuníamos com a Bíblia, com livros do Espírito de Profecia, com a série Conflito para estudar, para aprender, para passar para outros. Da minha época, para vocês terem uma ideia, daquela igreja pequena ali em Goiânia, surgiram vários pastores. Por quê? Porque foi plantado o amor pela revelação profética, o amor pela Bíblia, o amor pelos escritos do Espírito de Profecia, mas um pastor que intencionalmente procurava guiar os jovens no estudo profético. E muitas vezes o que que nós fazemos? Nós queremos dar para os jovens algo tão superficial. O que que vai acontecer com eles? Eles não vão se aprofundar. Sabe, o nível que você concede aos jovens é daí para baixo que eles vão.
Então nós temos que dar um nível cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto, da palavra de Deus para cima, para que eles aprendam a amar a palavra profética. E é impressionante quando um jovem domina os cálculos proféticos, como os olhos dele brilham, ele tem a certeza de que Deus está guiando o curso da história. E ele fala: eu quero fazer parte desse curso, dessa história, dessa igreja vitoriosa. Okay? Então eu acho que duas coisas. Primeiro, no nosso caso, famílias pastorais, nossos filhos precisam nos ver amando a profecia e a Bíblia. Segundo, nós, enquanto pastores e esposas de pastores, né, aquelas que são esposas de pastores, precisam ser consistentes com aquilo que pregam e com aquilo que vivem. E seus filhos, os meus filhos, eles precisam ter a certeza de que nós os amamos e de que eles sempre poderão voltar para nós para poder buscar ajuda dos problemas, das angústias, das dúvidas e não simplesmente deixá-los de lado. Nós temos que ser pessoas acessíveis a eles e acessíveis aos jovens da nossa igreja. Porque caso contrário, eles vão buscar o conhecimento fora, noutra pessoa. Conhecimentos errados, ok? Pastor, tem duas perguntas que faz parte desse contexto, rapidinhas. Até o senhor mencionou o estudo com o grande sério conflito, hoje já tem até um box exclusivo, assim, direcionado, né, para essa faixa etária. Uhum, Mas aqui duas mães perguntam o seguinte: se há uma idade para se começar a estudar profecias e também se que material usar, né? A mãe comenta que tem dificuldades para trabalhar esse assunto, né? uhum, Nem todas as mães, infelizmente, estão aqui. Talvez tenha alguma dificuldade também, porque às vezes os esposos, né, os maridos uhum. não participam ativamente, não entenderam, não tomam esse lugar. Então, como incentivar o gosto pela profecia? Com qual idade se inicia, se é que tem? E se tem algum material, alguma sugestão além do box da série Conflito? Well, a igreja ela produz materiais ali mais didáticos para crianças, né? É claro que você não vai pegar assim um cálculo complicado para uma criança pequenininha que ainda não tem condições, mas a gente se surpreende com a capacidade das crianças de entender as coisas na linguagem delas. Então a mãe vai usar figuras e ela vai falar a criança ela tem capacidade de absorver, ok? Ela tem a capacidade de entender e de colocar aquilo em prática. E ela vai desde pequena. A gente usava muito material. A minha esposa Angélica, ela usava feltros e falava para as crianças e ia trabalhando nesse sentido. Ok? Então, eu não creio que haja, agora completou 5 anos, essa é a idade de começar. Cada criança difere de uma para outra. Agora, claro que se você usar recursos audiovisuais para a criança, vai ajudá-la a despertar o interesse. Segundo, dependendo da idade, a lição tem que ser mais curta e você poderá ter que dividir essa lição em etapas para que ela possa saber aprender aos pouquinhos. Um adulto, para você ter uma ideia, a capacidade dele permanecer com a atenção fixa é no máximo 30 minutos. Ok? Eu vou pregar do púlpito. Se eu prego um sermão muito longo, até o adulto ele não tem condições. Então, por isso, os sermões deveriam ser curtos. Ali que tem adultos, ok? Agora, imagine uma criança que ela não tem capacidade de reter por muito tempo a atenção, ela começa a se mexer. Existem algumas dicas claras, né? Reduzir açúcar, porque o açúcar tira a atenção, deixa as crianças muito eufóricas. Ter uma alimentação correta, uma boa noite de sono, tudo isso ajuda a criança a ter atenção e foco naquele período da idade dela e difere de uma criança para outra. Eu, particularmente, nós nunca trabalhamos assim cronologicamente. Agora o Jonathan completou 4 anos, está na hora de. Não, desde pequenininho a gente já contava histórias, ia contando. Aquilo vai ficando na cabeça, aí vai chegar um certo ponto que ele vai começar a relacionar as partes mais complexas da profecia com os alicerces que já estão sendo formados desde ali, não é os primeiros anos do ensino dele. Então não deixe para depois, não, é muito criança, é muito pequeno, ele não entende ainda.
ele pode ir entendendo na fase dele, na linguagem dele, desde pequeno. Tá bom? Ótimo, pastor. Então a gente tem a concorrência também hoje com a tecnologia, né? Que Uhum. tem lá os seus benefícios, né? Tanto que nós estamos fazendo uso dela, né? Então se Aham. aproxima. Mas assim, a concorrência é muito grande. E é Maior, cruel. maior desafio, né, pastor? Estudando um pouquinho sobre as gerações, a gente vai ver, né? Da nossa geração, já houve ali justamente aquela passagem, né? Que onde começou a tecnologia, mas hoje as crianças, é o nosso grande desafio é colocá-los mais no natural, como a Leonete fala, né? A própria educação, em outros livros, ela menciona que quanto mais a gente proporciona o artificial, e na época dela não tinha as tecnologias de hoje, mas já se Uhum. trabalhava, porque Deus, né, como nós estudamos aqui, profeticamente, quando a gente conhece o passado, nós não temos do que temer no futuro. Mas, Uhum. assim, eu nem creio que seja tanto um medo, mas um desafio, né? De olhar para o futuro que se promete dentro do que nós estamos vendo no mundo hoje, mas não nos esquecendo do que Deus tem colocado para nós, é trabalhar nessa contramão onde as crianças estão super estimuladas e jovens, né? Constantemente. É gritante, pastor. Então, Uhum. assim, eu vejo hoje, dentro das famílias educadoras, dentro de famílias que têm Aham. buscado verdadeira educação, o desafio, ele pode até ter sido minimizado, mas ele continua sendo bem importante. Tem algo que o senhor pode falar para nós? Porque os Não, seus filhos já estão numa idade deixa eu mais lhes jovem, dizer né? uma coisa, veja, não existe uma idade que a gente tenha que, agora eu cumpri tudo, eu posso relaxar. Não. Certo. 1 Coríntios 10:12 diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Então não existe uma idade. Eu estou com um filho com 23, o outro com 20, e eles já cresceram, já saíram da fase da adolescência, agora está seguro. Não. O diabo é um leão que está ao derredor buscando tragar e destruir o pai de família, a mãe de família, os filhos, a igreja. Ele quer destruir as pessoas. Ponto. Então nós temos que estar constantemente protegendo a família, orando pelas famílias da igreja, cuidando das pessoas. E às vezes não somente nossos filhos, tem pessoas na igreja que não têm o privilégio de estar sendo educado numa família consciente. E a gente, então, por extensão, tem que ajudar esses outros também, tá? A gente entende, eu e minha esposa, que a nossa tarefa não terminou. A minha mãe dizia isso de uma certa forma, ela dizia assim, filho criado, trabalho dobrado. E a gente procurou fazer o melhor, mas nossos filhos estão ali, eles são pecadores porque herdaram de mim, eu sou um pecador. Eu não poderia produzir crianças santas e perfeitas porque eu sou imperfeito e pecador. Então, a minha tarefa enquanto alguém que deve depender constantemente de Deus e ser coerente na minha vida pessoal e com a minha pregação é proteger meus filhos, é continuar orientando, ajudando. Por quê? Porque eles estão ainda num processo de caminhada para o céu. E eu também, minha esposa. Então, a gente tem que se unir para um ajudar o outro e para um proteger o outro. Então, não pense para aquelas e para aqueles que são pais e mães de pequenos, que quando eles crescerem, seu trabalho vai terminar. Não vai. Vamos olhar o modelo bíblico. Era centralizado no patriarca, o mais velho. Então, ele continuava ainda sendo o chefe do clã. E ele ensinava e continuava orientando o filho dele, e o neto dele, e o bisneto dele. Não chega a um certo ponto que a gente relaxa e fala, agora não é mais minha obrigação. Não. Continua sendo nossa tarefa e nossa obrigação de ajudar. Às vezes eu tenho que sentar com meus filhos jovens que eles fazem perguntas e, pai, o que o senhor acha disso? Agora, se eu não tiver uma abertura com eles, se eu não sou amigo deles, se eu não dou um bom exemplo, eles vão buscar a minha orientação? Eles não vão. Eles não vão. Então, a igreja que eu quero, eu devo ter em casa. Os filhos que eu quero na sociedade, de outras famílias, eu devo ter em casa. Isso depende do meu esforço, depende entendeu? Do tempo que eu vou dedicar, da dedicação que eles devem ver em mim através do estudo da palavra de Deus. Então, por isso eu repito, a consistência é importante. E não descanse, porque
A gente só vai descansar quando a gente transpor os portais da eternidade. Ponto, é assim. Continua sendo um grande conflito, vai continuar sendo. A gente vai continuar sendo ah, rechaçado, porque assim é. Isso é o que Jesus disse: perseguiram o pastor e vão perseguir as ovelhas. Ele viu e previu que iria acontecer. E nós temos o benefício de ter a palavra de Deus nos mostrando isso e nos preparar para esses momentos, né? Obrigada, pastor. É, meio que não há mais uma pergunta, mas realmente a gente precisa criar o gosto, né, dentro da família mesmo, né? Acho que tudo nasce ali na família, ali aproveitando os momentos de culto, né? Culto familiar, desenvolvendo nos jovens e nas crianças esse interesse que vão sendo despertado ao longo da vida. Então, Uhum, assim, aqui eu até quero compartilhar, tem um irmão, né, uma família que eles trabalham com materiais, né, artesanato, que são materiais de profecia, inclusive, eu tenho aqui, eu sei as peças dele, caiu, mas aqui é de Daniel, profecia de Daniel, que uhum. você mencionou, né, da estátua de Nabucodonosor, Daniel 2 e também os animais ali de Daniel 7 e 8, né, então são materiais que nos ajudam, né, com recursos Que, com que as são crianças muito também, importantes né? para as crianças, né? De cada faixa etária. Nós Exatamente, investimos muito em material quando os nossos eram pequenos. Tudo que exatamente, tinha de material a gente investia e comprava, porque a gente queria que eles entendessem e fossem educados assim, né? Temos que ser intencionais. exatamente. Bom, creio que então, se não há mais uma pergunta, né? Vou liberar o pastor. E tá, foi bem difícil, né? A gente estava procurando uma data e eu queria muito agradecer o pastor Gomide, a Angélica aí, que me auxiliou. Obrigada, pastor, por tirar esse tempo, por nos ajudar. Trouxe, sim, muito esclarecimento, né, sobre as profecias. Eu agradeço muito, nós, aqui todos do grupo, né? Também agradecemos a participação e ajuda, tá? De sempre, e da família Gomide, que tem sido, assim, uma bênção. Que Deus continue abençoando, tá, Amém. Deus seja pastor? louvado. Seu ministério, sua família, todos os projetos, que Deus guiá-los, né? Porque tem abençoado também outras famílias por onde quer que vocês passem, né? Então, Amém. agradecidos Deus mais seja uma louvado. vez. Peço que o senhor puder fazer uma oração final para que nós possamos Claro, encerrar. claro, vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estudar, de poder aprender e de poder confiar na revelação profética. Nós queremos agradecer por todas as famílias que têm se dedicado a ensinar os filhos nos teus caminhos, que o Senhor possa conceder-lhes teu espírito e que eles possam realmente continuar buscando perseverantemente e se preparando para a volta do Senhor Jesus. Dá-nos a tua presença ao deitarmos e descansarmos, que nós possamos fazê-lo confiantes nos méritos de Cristo. Ajuda-nos sempre, como pais e mães, a sermos exemplos dos nossos pequenos, dos nossos jovens, daqueles que estão tentando se espelhar em nós e aprender da nossa caminhada. Que o Senhor nos capacite, nos habilite e nos dê esta bênção e esse privilégio que continuemos exercendo para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Estela escreveu aí, não é? A Estela é uma querida irmã que eu já conheço há anos, tive o privilégio de Ah, isso mesmo. pastoreá-los em Framingham. Que E Estela, maravilha. não esqueci a data do batismo da Radassa, a gente precisa só combinar, agora que eu estou de volta na terra Brasilis, Ai, que bênção, vamos, pastor. vamos combinar a data aí, eu falar com o meu diretor aqui para eu poder me deslocar aí e fazer o batismo. Tá bom? Obrigada, A obrigada, Nádia pastor. também ali, saudades, saudades de vocês também. Que Deus continue abençoando a todos e que Deus nos conceda aí o privilégio, de uma hora dessa, nos reunirmos, né? Para comer uma pamonha. Amém, amém. A Dácia está aqui orando e contando os dias, vai ser uma bênção, viu? Que Até bom, que convidei a Deus Nádia. tá joia. Manda um abração aí pro Djair, meu querido amigo Djair.
Será entregue. Ele não está aqui no momento, mas será entregue. Um beijão para a Angélica e para os meninos, viu? Deus abençoe Darei. sempre. Ah, o Obrigada. Samuel retornou hoje para a América, ele estava comigo aqui uns dias, né? E a Angélica logo logo estará aqui juntamente também. Ela está terminando o período de trabalhos dela lá, treinando um substituto, então ela virá em breve, se Deus quiser. Que Que Deus bênção. abençoe a todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Amém. Obrigada, obrigada, pastor. Obrigada a todos pela participação e presença. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Até. tchau. Amém. Deus Tchau, abençoe. obrigada. Deus Até mais. abençoe a todos. Tchau.